Olá, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos conversar com o paratleta Juliano Alves, que está aqui conosco para contar um pouquinho a história de superação dele. Ju, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, viu? Um prazer te receber. Eu que agradeço, viu, Paty, esse convite, estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Isso é muito bom. O Ju, ele é uma pessoa assim, muito querida e conversar com o Juliano sempre é muito emocionante, porque ele sempre traz uma palavra de superação, é uma pessoa que está se superando um pouquinho a cada dia e nos incentiva a ir caminhar cada dia mais. Ju, conta um pouquinho do que você está fazendo hoje, o que você faz, onde você trabalha. Conta para nós um pouquinho a sua história. Então, hoje eu curso a psicologia. Olha, futuro psicólogo. Futuro psicólogo. É um curso assim, que eu me identifiquei bastante, né? Essa questão com o ser humano, conhecer, né? Essa parte do ser humano. Que eu sou apaixonado por pessoas. Tudo a ver, porque o Ju, ele é um querido, ele acolhe as pessoas sempre com muito carinho, com muito zelo. Então, é a sua cara, viu, Ju? E também estou na frente das pessoas também na questão da palestra, né? Eu sou palestrante, hoje tenho uma palestra motivacional, até eu tenho hoje, o principal das minhas palestras hoje é superar e vencer todos os dias. É um tema que eu levo e abordo essa questão. E hoje também eu sou paratleta, faço a corrida em cadeiras de rodas. Bacana. É um esporte, uma cadeira específica para prática de corrida em cadeira de rodas com pessoas com deficiência, né? Que faz parte do atletismo adaptado. Bacana. Então, eu faço também esporte. E tem uma característica na história do Ju. Na Copa do Mundo em 2014, ele vestiu o exoesqueleto, né? Como é que foi isso para você, Ju? Porque um universo tão grande, né? Você ser selecionado para estar vestindo o exoesqueleto. Conta para nós como é que foi essa experiência. Olha que legal, né, Paty? Eu moro em Galha. Galha hoje é uma cidade pequena do interior de São Paulo, uma cidade de 7 mil habitantes. Olha só. Hoje a gente fala muita questão, mas você vê de uma cidade pequena, num lugarzinho lá, né? Para mostrar que às vezes quando a gente acredita realmente no sonho é possível, né? Conquistar e viver realmente nossos sonhos, né? Quando eu fui selecionado para fazer parte desse projeto, né? Eu era paciente da CD em São Paulo. Certo. Na época, quando os pacientes foram selecionados, e dentro dessa seleção, a gente passou a fazer treinamentos, né, até o dia que foi proposto para a abertura da Copa do Mundo 2014, né, que foi o chute simbólico, né. Que legal. Mas foi muito bacana. Quando eu lembro dessa data, quando eu lembro da Copa do Mundo, na questão do exoesqueleto, eu vejo assim que as pessoas me falam, Juliano, como é que você define hoje, né, aquele momento ali? Eu defino como um sonho realizado mesmo, porque eu queria muito, sabe? Eu desejei muito ser a pessoa escolhida, né? Não que os outros não merecessem, né? Mas eu acreditei em mim, sabe? Me propus, realmente me entreguei para que realmente eu fosse o escolhido na abertura ali para fazer a demonstração, né? E a sensação de sonho realizado mesmo, de vitória, né? De dever cumprido, assim, sabe? Te entregamos essa tarefa e você concluiu, você fez. Que bacana. Isso é muito bom. E, bom, o fato de você ser do interior de São Paulo, de uma cidadezinha pequenininha, não foi um empecilho para você realizar o teu sonho. Tá vendo? Não é? Então não serve de desculpa. Sim, né? sim. A pessoa tá olha, mas eu moro numa cidadezinha super pequenininha, olha, eu não tenho oportunidade, as coisas não acontecem. Exato, você acabou de nos falar que se você quer muito, se você se dedicar muito, você consegue sim realizar seu sonho. E agarrar as oportunidades, né, Paty? Sim. Né? Às vezes a vida nos dá oportunidade que a gente às vezes acaba desperdiçando elas, né? E a questão foi isso também, né? Que quando foi proposto também esse projeto, essa questão de estar viajando para São Paulo, não é uma viagem fácil, é uma viagem cansativa, sabe? E na época eu tinha que estar 3 vezes, né, por semana nesse treinamento, então ficou muito maçante, assim, muito cansativo realmente, sabe? Mas é uma oportunidade que foi me dada, sabe? Então eu agarrei realmente essa oportunidade, sabe? Essa questão das oportunidades, de você realmente acreditar naquilo que foi te oferecido,
sabe? É uma porta, né? Uma porta de você alcançar os seus objetivos, seu sucesso realmente. Ou seja, se entregar mesmo, se entregar, né? Não foi fácil, foi, Jô? Não foi Foi fácil. doloroso, não foi? Foi. Mas qual foi a sensação no final? Você teve um treinamento, foi cansativo, foi maçante? Muitas vezes você teve, acredito eu, que teve vontade de desistir, mas sim. se manteve firme no propósito. Sim. E no final, valeu a pena? Poxa, valeu muito a pena, né? Um projeto que, na realidade, esse projeto ainda continua hoje, né? Tem colhido muitos frutos na questão nesse estudo, nessa questão da pesquisa com a pessoa com lesão medular, né? Então, é um avanço assim que a gente tem ganhado bastante com esse projeto. Que legal. Sabe? Espero futuramente, ao longo dos anos, né, que isso venha aí contribuir para as pessoas aí que sofrem com alguma lesão como a minha. Bacana. Sabe? E é bacana que hoje você pode dizer que você já faz parte da história, né, Ju? Você faz parte da história, você está deixando um legado, né, para outras pessoas. Olha que coisa extraordinária. Sim. Um rapazinho lá do interior de São Paulo, uma cidadezinha super pequenininha chamada Galha, está deixando um legado. Isso é extremamente importante. Não desista dos seus sonhos, né? E Ju, fala pra mim uma coisa, você sempre teve nessa situação de estar utilizando uma cadeira de rodas? Não, na realidade faz 11 anos. 11 anos? 11 anos que estou na cadeira de rodas. Em 2006 eu voltava de uma festa com alguns amigos e o meu irmão, que estava também junto com a gente. Praticamente uma cidade ficava a 75 quilômetros, a gente estava numa festa. Aí faltando 5 quilômetros para chegar em casa, o carro ele perdeu o controle, capotou por algumas vezes. Aí foi onde que aconteceu a lesão na minha coluna. Certo. Teve a lesão torácica e perdi parte da sensibilidade no meu corpo, também movimento. Né? Tipo, tudo hoje que eu faço é com os braços. Não tem movimento nenhum de abdominal, perna, sensibilidade, não tem. Então, foi um acidente que me comprometeu bastante. Certo. Sabe? Mas hoje já tive ganhos assim, de recuperação, sabe? E nesse acidente também, infelizmente, eu perdi meu irmão. Certo. Meu Como irmão, é que ele chamava? José. Qual que era a idade dele? Na época eu tinha 27 anos e eu tinha 22. Eu creio que deve ter sido muito complicado para você, né, Ju? Sim, não só para mim, né, processo. Mas meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos, né? E como é que era? Vocês eram muito ligados? Como é que era a relação de vocês? Ligado, né? Tem até algumas fotos que eu mostro nas minhas palestras que ele tá sempre do meu lado. Que bacana. Desde pequeno, assim, as fotos, ele tá do meu lado, sabe? Eu tô do lado dele, assim. Então vocês tinham uma relação muito próxima. Sim, vocês, além de serem irmãos, eram amigos muito né? próximos, né? Tendo um acidente, ele tava junto, né? A gente saía muito junto. Certo. Né? Então foi uma perca, assim, irreversível, né? Que por mais que eu faça, não vou ter ele de volta, mas ele faz parte hoje da minha história, continua fazendo. Né? E você sente, Joaquim, nos momentos assim mais difíceis da sua vida, você chegou a se inspirar nele, a ter ele como um fator assim que te motivou a continuar? Ah, poxa, ele era uma pessoa muito querida, sabe? Ele era uma pessoa que fazia amizade fácil. Então todo mundo lá gostava, o Zé, né? O pessoal tratava ele como Zé. Então, o Zé, seu irmão, tal. Então, onde ele chegava, ele conseguia fazer amizade, sabe? Ele conseguia, sabe? Poxa, ele fazia amizade muito fácil, entendeu? Muito fácil. E hoje tem uns tempos, né? Na questão, a gente morou num sítio. Morei no sítio por 17 anos. 17 anos aí que a gente foi pra cidade. Então essa raiz de ser tímido, sabe? De não conseguir se expressar, a gente trouxe um pouquinho, né? Mas ele sempre saiu um pouquinho à frente da gente, lá dos outros irmãos. Então ele ia à frente, abrindo as portas e você ia junto com ele. Então esse desenvolvimento de conversar, né? Ele sempre era mais assim... Ele era mais, que nem dizia minha avó, mais atirado. Mais atirado. Já era mais contido. Então ele sempre teve essa facilidade, né, de se comunicar. Então ele, pra mim, ele foi um espelho assim também, sabe? Bacana. Nessa questão. E como é que foi todo esse processo depois do acidente, né? Foi 2 choques, né, Ju? Você perdeu seu irmão tão querido, né? E perder a mobilidade junto, né? Como é que foi o processo nesses 11 anos? O Juliano foi para o hospital, superou tudo facinho, saiu de lá, já saiu como para-atleta, já foi... Como é que foi isso? Não foi bem assim, né, Vati? Na realidade,
esse luto do meu irmão durou por algum tempo, né? Na verdade, até essa questão de aceitação, essa questão de querer trocar os papéis, né? Por que foi ele, né? Por que aconteceu com ele? Por que só isso acontece só com a gente, né? Com a gente eu falo só com a nossa com a minha família, né? Muitas vezes, às vezes a gente questiona, né? Quer encontrar essas respostas realmente, né? Por que isso acontece? Por que isso acontece só comigo, né? Essas coisas. Mas talvez ao certo tempo a gente não vai encontrar essas respostas, mas é mais pra frente que a gente vai entender tudo o porquê das coisas, né? Não que isso tenha um porquê, porque aconteceu, tudo, né? Mas foi um momento assim difícil realmente, até de você entender a situação, né? O propósito de Deus em cima de tudo isso, sabe? Então, praticamente até eu perceber que realmente ele tinha falecido mesmo, sabe? Essa questão de aceitação Aceitar mesmo. Aceitar a partida dele deve sabe? ter sido mais complicado. Sim. E então eu nem me preocupava assim quando eu saí do hospital. Fiquei praticamente uns 6 dias no hospital. Não fiquei tanto tempo. Aí voltei pra casa já. E os médicos falaram pra mim que eu não iria conseguir mais voltar a andar. Né? Que eles não podiam me dar um diagnóstico fechado. Porque existiam casos melhores que o meu, né, que não voltava a andar, e casos piores que o meu que voltava. Então ele falou, é muito difícil falar o que vai acontecer com você futuramente, né? Mas eu falei assim, pô, esse médico acho que não tá legal. Esse médico acho que não tá falando coisa certa, eu vou voltar a andar, né? Eu vou voltar a andar. Então, praticamente, Paty, eu fiquei 1 ano esperando esse momento de eu voltar a andar. E as coisas não aconteciam na minha vida. Entendi. Sabe? Tipo, eu entrei numa zona de conforto. Eu tinha pessoas que me cuidavam, tinha minha mãe, tinha minha irmã. Então, poxa, tá bem aqui, né? Só que as coisas não aconteciam na minha vida. Ou seja, né? Você ficou 1 ano tendo todas as suas necessidades atendidas, supridas, e acreditando que você voltaria a andar, e isso não aconteceu. Em questão de curto prazo, né? Então eu achava que a qualquer momento aquilo ali... Mas chegou uma hora que a ficha caiu, realmente, sabe? Poxa vida. Então, poxa, acho que não vai acontecer mesmo não, sabe? E aí eu percebi, mas por mais que não aconteça agora, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me movimentar, sabe? Preciso fazer algo diferente. Então eu lembro também que eu tinha muita vergonha de sair assim, eu morava de frente com uma praça, hoje eu já moro em outra casa, mas eu morava de frente com uma praça e eu tinha vergonha das pessoas me verem na cadeira de roda, né? Ju, explica pra mim, essa vergonha, você consegue ter um entendimento dessa vergonha hoje? Era uma vergonha de estar numa cadeira de rodas, era uma vergonha de não ter mais a possibilidade de voltar a andar? Como é que era essa vergonha? Então, porque foi uma mudança muito radical, né, Paty, pra mim. Né? Por 22 anos, não precisei de ninguém para fazer... Precisou de ninguém, assim, entre aspas, dizendo, né? Mas a questão que eu falo, não precisou de ninguém, eu me trocava, sabe? Me movimentava, tranquilo. Mas agora, dependendo de uma cadeira de rodas, as pessoas me empurrando, né? Então aquilo gerava um desconforto para mim, sabe? Mas desconforto porque eu pensava que as pessoas me olhavam com esse, sabe? Com esse desconforto, com esse olhar julgador. Mas não, era eu que estava julgando elas, olha só. Que louco, depois que eu fui perceber isso. Então, né? O preconceito realmente não estava nas pessoas, eu estava em mim. Estava em mim mesmo. Então, tudo aquilo que você via como sendo algo desconfortável, ele partia de você e não partia das outras pessoas. Exato, exatamente. Então, as pessoas te olhavam e tratavam você de forma normal, e você achava que elas estavam te julgando, te criticando, te condenando. Olha, que interessante isso, Ju, que você nos trouxe, né? E hoje muitas pessoas, né? Quantas pessoas hoje também acho que estão nessa situação, sabe? Achando que as pessoas estão julgando. Mas às vezes o julgamento está dentro dela mesmo, sabe? Olha só. Essa questão de aceitação, de você aceitar quem você é, sabe? Importante isso, né, Ju? É muito importante você aceitar quem você é. Né? Porque quando você aceita quem você é, você começa a pegar a propriedade disso, sabe? Se você se vê realmente que você pode, que você é capaz, que você é forte, você começa a pegar a propriedade dessas forças, sabe? Agora, se você começar a se ver como uma pessoa que não é um nada, que não pode, que não vai conseguir, também essas propriedades negativas vão fazer parte da vida sua. Sabe? Ou seja, tudo isso que você está nos dizendo é que quando a pessoa ela acredita nela, ela acredita no potencial, ela se aceita, ela se ama e ela
vive bem com ela mesma, existe uma facilidade muito grande de ela conseguir atingir os sonhos dela e realizar. Agora, quando ela não se aceita, quando ela não se vê uma pessoa capaz, fatalmente ela não vai conseguir atingir os seus objetivos, porque ela acredita que ela não é capaz e ela começa a olhar nos outros um julgamento que não existe. Exato, é isso? Exato. Que loucura, né, Ju? Que loucura. Exatamente. Até esses dias eu participei de uma palestra, de um curso de palestrante, e o palestrante, o Edilson Lopes, né, faço referência dele, ele trouxe uma frase que ele disse que as pessoas elas não perdem o talento, né? O que elas perdem é a vontade de vencer. Olha que loucura. Né? Porque o talento, por mais que eu passei por essa situação, por mais que eu passei por esse momento, né, de ficar numa cadeira de roda agora, ainda os talentos meus estavam dentro de mim. Né? Só que eu precisava agora aflorar esses talentos, né? Sim. E não perder a vontade de vencer, a vontade de correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Né? E hoje elas ficaram mais fortes, Ju, é isso que você está dizendo? Sim, com certeza. Que hoje você teve que ser uma pessoa mais forte, mais engajada, uma pessoa que tem que se superar todos os dias, é isso? Ó, Paty, uma coisa que quando aconteceu o acidente, uma coisa que eu achava que nunca mais ia acontecer na minha vida era dirigir um carro. Você acredita? Chegou dirigindo. Cheguei dirigindo, né, Paty? Aqui, né? Totalmente independente. Chegou, estacionou, desceu do carro, se colocou na cadeira. Só fui recepcioná-lo, fez tudo sozinho, extremamente independente. E também umas coisas que eu falo bastante nas minhas palestras, que eu não ligava muito com questão de voltar a jogar bola e tal, não era tão importante, mas dirigir pra mim era um valor importante. Que bacana. Você entendeu? Que legal. Então, na época eu não tinha muito esse relacionamento desse ciclo de pessoas, sabe, na cadeira de rodas, em conhecer um pouquinho desse mundo, sabe? Então depois que eu fui descobrindo, que eu fui fazendo contato, que eu fui realmente vendo também outras histórias de vida, eu fui aprendendo com elas também, né? Esse compartilhar é muito gostoso. E aí fui, poxa, tem carro adaptado, eu nem sabia, Paty, que tinha carro adaptado para pessoas com necessidades especiais, olha só. Olha que loucura, né? Tudo isso que te aconteceu, a gente entende que foi uma situação, num primeiro momento, traumático, muito difícil de superar, você superou. Lógico que tem aqueles sentimentos que a gente tem que tratar sempre, tá sempre cuidando, acolhendo. Porque a gente fala de sentimentos, né, Ju? É natural. Mas você também teve acesso a um outro universo que você nem imaginava, né? De pessoas... Não imaginava que... De verdade, Ju, conheço o Ju há um certo tempo, a gente já realizou alguns trabalhos juntos. É um querido. E o dia que eu vi o Juliano chegar, dirigindo o carro dele, abrir a porta, tirar a cadeira, eu falei, gente, como é que isso é possível? Porque a gente acaba limitando um pouco, a gente coloca limite na pessoa, né? E isso é horrível, porque foi um tapa na minha cara, Ju, ver toda a sua desenvoltura. E sua alegria de viver, e sua vontade, o seu desejo, a sua aspiração. A palestra do Juliano é algo assim realmente maravilhoso. É impossível hoje você ter contato com o Juliano e não mudar alguma coisa em você, porque ele muda de verdade, ele desperta algo em você e faz com que você tenha vontade de continuar caminhando, vontade de continuar a realizar os seus sonhos, sabendo que isso é capaz, porque o Ju realmente é uma pessoa inspiradora, viu, Ju? Eu queria que você soubesse disso. Muito agradecido. Quando eu te falei que a gente acaba limitando a outra pessoa, é isso que a gente faz realmente, né? A gente coloca limite não só em nós, mas na outra pessoa. Você acabou de dizer que voltar a dirigir para você era algo muito importante, né? Não tanto jogar bola, mas voltar a dirigir. E aí você teve acesso com pessoas que te mostrou que era possível, você teve acesso com outras pessoas que também contou histórias de superação. E como é que é? A gente fala que você mudou de turma, é isso, Ju? Você tem uma turma diferente também hoje, né? Um ciclo de relacionamento, assim, né? Até nessas competições que a gente faz, né? E é muito gostoso, é muito legal, né? Porque a gente aprende com o outro, sabe? Isso é legal. Né? Aí eu pergunto, né? Quantas pessoas hoje estão escondendo a sua história de vida, que pode ser, sabe? Pode ser um reforçamento para outras pessoas, sabe? Entendeu? Pessoas que têm um potencial gigantesco, sabe?
Mas o que acontece? Precisa aflorar esses talentos, deixar, se permitir realmente, sabe? Porque, poxa, quando a gente vai nessa competição, aquelas pessoas ensinam muito, sabe? Para famílias, para outras pessoas que vão ali assistir aquelas competições. Pessoas se superando, né? As pessoas se superando a cada dia, no esporte, né? Então isso é muito bacana, isso é muito legal. Ju, qual que foi o momento que te startou? Que você falou assim, opa, não posso ficar aqui mais onde eu tô, eu preciso mudar, eu preciso realmente ter um posicionamento diferente que eu tenho tido até o presente momento. E você disse que você teve um ano inteiro da sua vida que você teve as suas necessidades todas elas supridas, né, com as pessoas próximas de você, acreditando que você voltaria a andar, mas chegou um momento que você falou, opa, não, pelo menos nesse momento isso não vai acontecer. Quando que você teve esse start? Como é que foi esse momento para você? Então, Paty, foi a partir desse momento que realmente eu descobri que eu tinha que fazer algo diferente, sabe? Porque, como a gente falou no início, né? Eu esperava que eu ia voltar a andar, certo? Então, pra mim, isso em algum momento ia acontecer. Só que as coisas não estavam acontecendo, sabe? Isso fala muito a respeito daquelas pessoas que ficam muito paradas, né? Estagnado numa coisa só. Né? Naquilo que as pessoas acham que a zona que tem um equívoco muito grande, né, Ju? As pessoas falam a zona de conforto, mas a zona de conforto, na maioria das vezes, ela não é boa, não, ela é muito ruim. Sim. E você tá tão acostumado a ficar naquele momentinho ruim e você fica, né? E aí, Ju? Então, aí foi um momento que eu falei, poxa, as coisas não vai acontecer nada na minha vida se eu não fazer algo diferente, sabe? Se eu não tomar uma atitude, se eu não tiver comportamentos diferentes do que eu tô tendo aqui. Né? Então as coisas iam acontecer algo na minha vida, pai, se eu mudasse o meu comportamento. O meu comportamento, né? Aí as coisas começaram a acontecer, pai. Eu comecei já a olhar o mundo de uma forma diferente, as pessoas de uma forma diferente. Comecei a sair, comecei já a fazer fisioterapia, sabe? Bacana. Comecei a fazer hidroterapia. Nossa, tantas pessoas que passaram pela minha vida que se eu for falar aqui é injustiça falar quantas pessoas, sabe? Essas pessoas que me apoiaram, essas pessoas que realmente fazer parte da minha vida, né? E pra estar falando com você aqui hoje, não é tão fácil ainda, né, Paty? Ainda sou tímido ainda trago as minhas raízes. Não tem nada de tímido, não, imagina. Mas esse desenvolvimento de poder falar, né, hoje eu agradeço muito ao Instituto Com Prática, a gente conhece o nosso amigo Valdemir Gabriel. Sim, com toda certeza, uma pessoa fantástica, um instituto extraordinário, muito bem colocado, viu, Foi lá Ju? que eu me desenvolvi com poder me comunicar melhor, sabe? Passei ali pelos treinamentos dele, de formação em coach, o Master em PNL, né? Até tive o prazer, juntos, né, Paty, de ter você lá junto. Master juntos, Nossa, coach, nós bacana, fizemos né? o treinamento desenvolvimento também incrível, juntos. sabe? Você... Maravilhoso. E eu achava que eu já estava no ápice, né, do ser humano, assim, né? Mas quando eu cheguei ali, eu vi que eu ainda tinha muita coisa dentro de mim para pôr para fora, sabe, Paty? E isso é algo, isso que é legal, sabe? Saber que o ser humano ele sempre tem algo, sempre a mais, sabe? Que o ser humano ele pode buscar sempre algo a mais, sabe? Isso é muito bom. Está num caminho de melhoria contínua, né? Sim, o tempo inteiro. E a hora que... Interessante isso que você colocou, Ju, até que eu quero compartilhar contigo, porque quando nós fomos lá para o Master, eu falei, gente, não tem mais nada aqui dentro para me esvaziar, Você vê, né? Já coloquei tudo para fora, já tratei tudo, todos os meus traumas, eu já estou zeradinha. E a gente entra novamente e descobre que tem tanta coisa ainda que tem que ser trabalhada, né? Sentimentos que tem que ser entendidos, traumas que tem que ser identificados e tratados, e que é uma melhoria contínua, o tempo inteiro a gente caminhando. E isso que você colocou em relação ao Instituto, Ju, foi realmente fabuloso, porque todo o processo da minha vida começou... Minha mudança de comportamento começou lá no Instituto Com Prática, com o Val, com a Damares, com o Ju, né, que está sempre lá com a gente, com o Paulo, com aquelas pessoas maravilhosas que estão ali nos acolhendo, que passam por ali e deixam... É que nem diz, né? Leva um pouquinho da gente, deixa um pouquinho delas e vai caminhando, né? É tremendo isso, é maravilhoso.
E a história do Ju, ela me impactou bastante quando eu tive acesso, que a gente sentou para conversar um pouquinho. E no início da nossa conversa eu falei que ele vai matar a curiosidade de muita gente, né? Que conhece o Ju e que às vezes não pergunta como é que foi a história da vida dele, né? E que hoje vai conhecer um pouquinho mais da história dele. Ju, você me disse assim que no momento que você falou, olha, não vou ficar mais aqui, eu preciso realmente fazer alguma coisa diferente, as coisas começaram a acontecer. Me corrija se eu estiver errada, mas eu entendo que você disse assim, que na hora que você quis tomar uma postura diferente daquela que você estava tomando, as coisas começaram a acontecer da forma que você precisava que ela acontecesse. Você teve pessoas que te ajudou, você teve acesso à fisioterapia, hidroterapia. Como é que é isso? Eu entendi que você se dispôs e as coisas começaram a acontecer para aquilo que você estava desejando. Como é que foi esse processo, Ju? Então, Paty, essa questão de você realmente mudar os comportamentos, né? Porque muitas vezes a gente está batendo ali, as coisas não acontecem, né? Então a gente precisa mudar, precisa de mudança, né? E quando eu me policiei nessa questão, de fazer algo diferente para que as coisas acontecessem, tá? Julia, então foi um start de dedo, as coisas começaram a acontecer? Não, não é assim também, né? Eu comecei a dar os primeiros passos, né? Comecei a me desenvolver novamente, a criar um novo estilo de vida novamente, né? Porque eu precisei criar um novo estilo de vida, né? Agora eu dependia de uma cadeira, as minhas atividades, elas, vamos dizer que seriam um pouquinho diferentes, né? do meu, né? Das coisas que ficaram lá atrás, de como antes, do tempo que eu andava e tal, né? Então, não foi um ciclo, não foi uma caminhada fácil, que eu falo pra você. Mas quando eu olho hoje, Paty, quando eu olho aqui nesse momento falando contigo agora, eu vejo que foi algo, vamos dizer, de você sentir a vitória, você saber que você fez tudo certo, que você, sabe? Eu faria tudo de novo, da mesma forma, para estar aqui novamente. Que bacana. Sabe? A tua história te trouxe até aqui. A minha história me trouxe até aqui. Que bacana. Né? Eu construí essa história. Bacana, né? Ju. Então, é isso, acho que é legal, né? Eu construí a minha história. Olha, as pessoas precisam construir a história delas. Sabe? Juliana, mas como construir a história? Você acreditar, né? Você realmente... você fala isso porque para você foi fácil. Não. Que injustiça, né, Ju? Acho que o ser humano, ele é individual, cada um tem a sua história, sabe? Cada um tem a sua forma de interpretar, né, a situação que passa, que vive. Mas talvez eu não consiga passar porque outra pessoa está passando, e a outra pessoa não consegue passar o que eu passo, sabe? Mas é algo muito individual, sabe? Mas eu acredito, Paty, que todo ser humano, sabe? Todo mesmo tem o potencial, tem a capacidade de vencer e conquistar os seus sonhos. Eu também a partir do momento que ela quer, Ju. que ela deseja realmente, sabe? Que ela se coloca e fala, não, eu vou pra cima, eu vou vencer, né? Mas tem que querer, tem que se permitir, tem que realmente, sabe? Tem que querer muito, porque né? quantas vezes quantas vezes eu pensei em parar, Paty, sabe? Como eu falei, não foi um start de dedo, não foi só estralar os dedos e essas coisas começar a acontecer, não. Até hoje. Por isso que a minha palestra hoje é o quê? Superar e vencer todos os dias. Todo dia eu tô me superando. Todo dia eu tô vencendo algo na vida, sabe? E é isso, se superar, vencer mesmo. Um pouquinho a cada dia, todo né? dia, todo dia. É interessante você ter colocado isso, que muitas vezes a gente não para pensar na mudança de vida que foi a sua história, né? Todo o caminho que você teve que reconstruir novamente. Exato. Porque você tinha uma vida, essa vida, ela mudou de forma inesperada e você precisava continuar caminhando. E não é assim, olha, eu não estou bem hoje, eu vou levantar e eu vou viver diferente. Você teve que construir toda uma história novamente. Você
teve que deixar tudo que ficou lá no passado guardadinho, como uma lembrança, uma recordação, e começar uma história diferente na sua vida. Mudança de comportamento, mudança de hábito, descobrir novas habilidades, novas capacidades. Exato. E é a superação total, Júnior. Acredito realmente, né? Substituir suas pernas hoje pela cadeira, que tem todo uma dinâmica diferente que você tinha. Né? E talvez hoje as pessoas não vão enfrentar uma dificuldade como a minha, de ser uma cadeira, né? Mas acho que hoje, vamos dizer assim, no modo geral, acho que todo mundo tem uma dificuldade, né, Paty? Para se superar, para vencer. Né? Acho que todo dia as pessoas acordam com uma dificuldade, com uma certa, sabe? Talvez não seja você pegar uma cadeira de rodas e ter que ir para a rua, um lugar que não é adaptado, né? Entrar num banheiro que não está especial ali para você. Tudo isso, né? Ou entrar num transporte que não tem elevador, né? Que a cadeira não passa na porta do ônibus, do transporte. E outras coisas, ou você não encontrar um banheiro muito higiênico para você, sabe? Então, talvez não é essas situações que as pessoas vão encontrar, mas elas têm. Né, as suas necessidades, as suas adversidades do dia a dia, para superar, para vencer, sabe? Ju, deixa eu compartilhar algo com você, assim, eu tenho aprendido todos os dias, né, eu estou num processo muito legal, e antes eu avaliava situações como dizendo assim, olha, isso é muito sério, isso não é tão sério. E uma das coisas que mudou muito em mim, inclusive lá no próprio Instituto, na Comprática, que fez com que tivesse uma percepção e uma forma diferente de pensar, era... Vamos ver se eu consigo me fazer clara. Era assim, pegar a sua história de superação e comparar com a história de superação de uma pessoa que, de repente, ela voltou a comer depois de 10 anos que ela não comia, que ela não conseguia comer. Então eu achava assim, sua história em relação que a outra não tinha tanto valor. E hoje eu percebo que a superação individual é muito grande. Tem pessoas que têm dificuldade de conseguir viver, que a vida para ela é algo penoso. Exemplo disso é a história que nós contamos recentemente, né, aqui no nosso canal. Então, a superação, ela é individual, sim, mas histórias como a sua, ela serve de inspiração para outras pessoas, que às vezes está passando por um problema e fala assim, eu acho que eu não vou conseguir superar, e ouve uma história e vê uma história como a sua e fala, não, eu vou. Serve de combustível, serve de inspiração e ajuda a pessoa a poder caminhar. Porque a gente vive de exemplos, né, Ju? Né? A gente mira num exemplo de uma pessoa que a gente quer seguir ou de um objetivo que a gente quer alcançar e a gente precisa dessas histórias de superação, né? Qual foi o momento mais difícil que você chegou no momento que você falou assim, eu acreditei que eu não ia conseguir passar por isso? Aquele que você fala assim, nossa, foi o ápice da minha dor e eu consegui passar por isso, e quando eu olho para trás eu falo, olha, eu andei muito, muito, muito. A história em si já é uma história de superação, mas sempre tem algo que fica muito marcado na nossa vida. Qual foi esse momento que ficou marcado para você, Ju? Então, Paty, é o que eu falo, né? Até hoje, ainda algumas coisas eu preciso, né? Trabalhar, assim, para continuar a jornada, realmente, né? Mas, assim, algo que já foi trabalhado, que eu consegui superar realmente, que foi difícil mesmo, foi a questão de ter perdido meu irmão, realmente, sabe? Do seu irmão. Sim, sabe? Realmente, assim, sabe? De falar, né? De pensar nele, assim. Então, eu levei essa dor comigo por alguns anos, sabe? Então, eu falei, poxa, por mais que eu faça, não vou conseguir, sabe? Ter de volta. Eu falo, não posso fazer o que for, não vou conseguir, sabe? Então, foi uma das coisas que eu precisei aprender a lidar, sabe? Aceitar realmente, para que a minha vida ela continuasse fazendo sentido, tá? Porque se eu ficasse preso nisso também, me culpando, ou talvez, ou sei lá, sabe? Buscando, sei lá, querer viver só nesse passado, né? De me frustrar quando lembrar dele. Mas hoje, quando eu lembro dele, eu não me frustro mais, eu me alegro, sabe? Saber realmente que
que ele passou por essa terra e, poxa, porque ele fez pessoas felizes. Deixou uma história. Ele deixou a história dele, Deixou uma sabe? história. Então isso é legal, isso é bacana, né? E a questão de estar na cadeira de roda também, acho que foi algo assim que eu me superei. Hoje eu tenho essa mobilidade, essa questão, sabe? Como eu falei, eu dirijo tudo, vou pra qualquer lugar aí. Então Faz tudo, né, Jô? Hoje assim, você é uma pessoa... Do meu jeito, né? Do meu jeito mais fácil. Daí do Né? seu jeito. Como a gente aprendeu, o seu jeito é o melhor jeito. Às vezes eu ficava me culpando, Paty, de estar no banheiro, você acredita? Como assim? De verdade. Tipo, às vezes eu entrar no banheiro demorava muito, né? Eu falei, caramba, o que as pessoas vão pensar que eu tô fazendo no banheiro? Mas aí eu aprendi também uma coisa muito importante, que é o meu jeito, sabe? As pessoas têm um jeito delas, têm um particular delas. Sabe? Quantas pessoas estão preocupadas com o que as pessoas estão achando delas? Né? Então eu me preocupava muito com o que as pessoas achavam de mim, sabe? Então se eu demoro para me trocar, se eu demoro para ir no banheiro, se eu levo 10, 15 minutos no banheiro, não importa, é o meu jeito. É você. É eu. É a sua história. Não interessa, entendeu? É o meu jeito. E como a gente é cruel com a gente mesmo, né? Sim. Porque às vezes a gente traz pra gente algo que as outras pessoas não tá nem aí. Sim. Elas não estão nem preocupadas, mas a gente está se recriminando, a gente está se cobrando, né? Não é, às vezes não é do outro, é nosso, né, Ju? É uma coisa que a gente fala muito, né? Ver o que é seu e o que é do outro, porque muitas vezes a gente tá se julgando, e tá na gente, não tá no outro. Sim. Né? É que é uma loucura isso. E é o tal das comparações, né? Porque a gente fica se comparando, a gente se compara com uma pessoa. Mulher é terrível, você sabe, né? Mulher se compara com uma mais magra, mais nova, mais bonita, mais inteligente. E quando a gente se compara com o outro, fatalmente a gente se frustra. Porque nós temos os nossos talentos, nós temos o nosso valor, né? Nós somos pessoas valorosas, nós somos pessoas importantes, nós somos pessoas amadas. Então a gente não deve fazer isso com a gente mesma, né? Ju, hoje, se você pudesse, nesse momento, deixar uma mensagem para as pessoas que estão passando por um momento difícil, que estão pensando em desistir, o que você falaria para elas hoje? Paty, hoje eu falaria para essas pessoas que realmente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível. É possível. Olha Entendeu? Só. A diferença? Que não é fácil, mas às vezes as pessoas acham, mas não está sendo fácil. Realmente, eu concordo com você. Mas a partir do momento que a gente começar a intensificar, que realmente tá difícil, quanto mais difícil vai ficar. Sim. Sabe? Muito inteligente. Você entendeu? Isso. Então por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam que tá difícil. Realmente, tá difícil porque a gente está intensificando. Sabe, esse momento a gente está intensificando isso. Mas a partir do momento que a gente começar a ver nós fazendo, sabe, tendo propriedade dos recursos que nós precisamos para vencer essa dificuldade, as coisas vão começar a acontecer. Bacana. As coisas vão começar a fluir. Legal. Sabe? As coisas você vai começar a receber as coisas que você, opa, o que está acontecendo? Legal. É a lei da atração. Bacana, a lei da atração. Muito bacana. Então comece a atrair as coisas boas, sabe? Comece a atrair as coisas que te faz sentido na sua vida, que vai contribuir para o teu sonho, que vai te levar realmente para o caminho que você vai alcançar os seus objetivos da vida. Porque algo não aconteceu hoje ainda na sua vida, porque talvez você está atraindo as pecinhas erradas. Exato. Né? Você não começou pelo alicerce. Pensar positivamente. Exato. Pensar da forma e maneira que você quer ser, sabe? Então eu deixo essa mensagem para você, que você viva aí a plenitude da felicidade, a plenitude da vida, né, Paty? Porque a vida é tão maravilhosa, tão boa, sabe? E quantas pessoas hoje que não têm essa oportunidade que nós temos hoje da vida, mas elas vivem intensamente, sabe? Um minuto que elas têm, que está lá no hospital, no leito de hospital, para chegar e abraçar uma pessoa que ama, para pedir perdão para uma pessoa que fez mal, Nossa, sabe? muito bonito isso. Então, valorizar a vida realmente, valorizar o que você tem hoje. Você tem a capacidade, você tem hoje todo o recurso que você necessita para alcançar e viver realmente seus objetivos. Muito Porque a vida é maravilhosa, Paty. É verdade, é verdade. E Jô, pra gente encerrar, olha só,
naquele primeiro ano que você resolveu que você precisava mudar a sua vida, você chegou a imaginar por algum momento que em 2014, numa abertura da Copa do Mundo, você estaria em destaque do jeito que você ficou? Não, pai. Escrevendo sua história, deixando um legado para a humanidade? Não. Você chegou a imaginar que isso aconteceria? Você vê, né? Não sabia, mas a vida nos dá surpresas boas, né? Nos surpreende, né? Acontece coisas boas na nossa vida, basta continuar. Basta seguir a caminhada que uma hora aí ou outra as coisas vai se encontrar, vai se encaixar. Ou seja, não é o que acontece na tua vida, é o que você faz pra acontecer, com aquilo que acontece. Verdade. Né? O Ju teve uma história aí de um momento muito difícil que ele precisou superar, ele superou as adversidades. Hoje ele é um paratleta, ele é um palestrante motivacional. Muito boa a palestra do Ju, é algo assim que você sai de lá inspirado, transformado, motivado e está construindo a história dele, está deixando um legado maravilhoso, porque que sentido vai fazer para a gente se a gente sair dessa terra, sair dessa vida e não deixar uma história, não deixar um legado? Que sentido tem em passar pela vida sem deixar um legado? Eu vou me despedindo de vocês e deixando essa história linda do Juliano como inspiração e dizendo que ele está à disposição. Se vocês quiserem contratar a palestra dele, nós vamos colocar o contato aqui embaixo, nesse contato que está aparecendo, e inspire-se na história do Juliano. Ju, muito obrigada, você é um lindo. Paty, agradecido, prazer, viu? Estar aqui com você. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito obrigada, viu? Aí. Gratidão eterna pelo seu carinho. Como eu falei no começo, o Ju é um querido. E siga o exemplo do Juliano, viu? Você pode, você consegue. É só você focar nos seus sonhos e nos seus objetivos. Tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau.